recebe então o nosso especialista CNN em economia, Sérgio Vale. Sérgio, bom dia. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no CNN Money. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thaís. Sérgio, a Thaís trouxe um panorama super interessante aí da renúncia dos estados em relação a essas desonerações que acontecem, esses incentivos que acontecem a setores específicos. Vários estudos, eu não vou lembrar especificamente de um, mas vários estudos mostram que essas desonerações e essas renúncias que são feitas, elas não trazem um benefício de aumento de produtividade. Desonerações, por exemplo, no caso de setores específicos ligados a salários, também não trazem um benefício de aumento do emprego. Por que o país insiste em fazer essas desonerações e de que forma elas prejudicam o crescimento da economia como um todo? Pois é, esse é o ponto, Priscila. Você tem os gastos tributários, né, que é o resumo que vocês colocaram, de renúncias e desonerações que foram feitas ao longo das últimas décadas no Brasil. A gente tem algumas importantes que são feitas, por exemplo, na renúncia na Zona Franca de Manaus. Enfim, a quantidade é muito grande, muitas vezes são feitas e acontecem por lobbies específicos de empresas, de setores que conseguem ter essas renúncias fazendo acontecer. E o impacto é complicado na economia, porque em vez de você estar gastando tempo, e essa questão do ICMS agora é um sinal disso também, um tempo precioso para fazer uma reforma tributária que resolveria essa questão dos gastos tributários, das renúncias, das exonerações, colocaria uma alíquota única, você simplificaria impostos, a gente está colocando mais distorções, mais problemas no sistema fiscal brasileiro e, na verdade, quando você faz isso, você tem duas implicações. Você tem implicações de crescimento, porque você está distorcendo ainda mais o sistema tributário, e você tem implicações fiscais do ponto de vista de que, olha, você está fazendo uma mudança de tributação agora importante, num elemento que é importante de arrecadação para os estados, nesse momento que a arrecadação está forte por conta de combustível e energia, mas lá na frente não vai estar. E essa arrecadação vai fazer falta no momento que você vai precisar disso para os estados. Como é que vai ficar o resultado fiscal de estados do governo federal lá na frente com essas mudanças que estão sendo feitas agora? Então, você tem um custo fiscal também para frente que acaba implicando em mais prêmio de risco, em mais taxa de juros, eventualmente um crescimento menor. Então, tudo que está sendo discutido agora, a gente está perdendo tempo. A gente deveria estar discutindo, de fato, uma reforma tributária mais ampla. Rapidamente, porque a gente vai voltar a falar com você daqui a pouco sobre emprego, mas queria só te fazer uma pergunta. Nós tratamos aqui do aumento do preço do petróleo, já hoje negociado acima de $120. Nós estamos chegando naquela encruzilhada de uma defasagem maior com os preços lá fora. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Qual é o pior risco? É de um novo reajuste da Petrobras ou de desabastecimento? Pois é, Thaís, a gente está discutindo essa questão do ICMS e como a gente tem colocado há tanto tempo, olha, você tem câmbio e preço de barril de petróleo, que são os elementos importantes na dinâmica de aumento de preço de combustível agora. Olhando para frente, essa situação de insegurança na Europa, por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia e o que está acontecendo com o petróleo, vai fazer com que o preço ainda tenha essas pressões para cima nos próximos meses e muito provavelmente a gente tenha que pensar nessas duas opções. Ou você tenha um preço que não suba e aí você vai faltar diesel, faltar combustível no final, ou você vai ter que repassar. A próximo da eleição, a gente já vê a dificuldade que vai acabar acontecendo. Eu acho que não tem muita alternativa, né? Dada essa dinâmica de preço de petróleo, você vai ter que repassar, senão o pior cenário que tem é você faltar combustível. E aí eu acho que para o governo, mais do que aumentar preço, faltar combustível vai ser um tiro no pé ainda maior para eles.